Fala pessoal, tudo bem? Ronaldo Oliveira aqui da Girotech. O tema do vídeo de hoje a gente vai falar sobre um modelo de instituição financeira que é a SCD, Sociedade de Crédito Direto. E explicar um pouquinho por que a existência desse novo modelo ajudou nessa revolução do crédito que a gente está passando hoje. Então fica até o final do vídeo aí que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Para começar, o que é uma SCD? Então, o Banco Central ele tem diversos modelos de instituições financeiras, que alguém que quer ser banco pode ir lá atrás dessa licença. E até muito pouco tempo atrás, antes das SCDs, era muito complexo você ter uma licença de banco. Então, a primeira licença que tinha com menos complexidade já era muito complexa. Tem muitas empresas que se tornaram bancos que acabaram abrindo uma financeira de fato, que é uma SCFI, que é uma regulação bem mais pesada, e a SCD ela veio para trazer uma camada intermediária, ter uma licença um pouco mais leve, que não pode tudo que uma financeira de fato pode fazer, mas que ajudou a trazer essa revolução que a gente está passando, novos players entrando no mercado, que são as fintechs, empresas tradicionais criando os seus próprios bancos também, criando suas operações de crédito, tudo isso embasado nessas novas regulações aí que o Banco Central tem implementado. Bom, e o que uma SCD pode e não pode fazer? Eu vou trazer duas características aqui somente, só as principais, Então, geralmente quem abre uma SCD é porque ele quer conceder crédito, Essa é a principal função da SCD, que é até uma função que as IPs não têm, as instituições de pagamento. Então, sempre que uma empresa está pensando em conceder crédito, em poder formalizar contratos de crédito, a licença da SCD resolve bem. E um ponto importante dizer do que a SCD não pode, Então, do outro lado, ela não pode captar dinheiro do mercado. Então, todo o capital que ela utiliza tem que ser dos sócios, que constituíram esse CNPJ, tá? E por último aqui, bastante gente pergunta, mas a SCD também pode prestar serviços de pagamento? Também pode, Então uma SCD ela pode ser um participante direto do Pix, do SPI, e também pode ser um participante do SPB, para ter contas bancárias, acessar diretamente aí os sistemas de liquidação do Banco Central, Então a SCD também absorve essas funções de pagamento, O que acontece é que a licença por si só, ela nasce sem algumas funções, vamos dizer assim. Aí você tem que dar um passinho a mais junto com o Banco Central e contratar as ferramentas necessárias para que você possa de fato participar, ter o número bancário e poder abrir conta para clientes, ter o acesso direto à rede do Pix e ser um provedor desse tipo de serviço. Então são alguns upgrades que você tem que fazer, assim como dá para você ter a SCD sem nada, sem nenhuma dessas funções, que ela fica mais leve de você gerenciar. Tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de seguir a gente aqui no YouTube, A gente está sempre trazendo aí mais informações para vocês. Bom, então continuando aqui com o nosso tema, o porquê que a SCD então revolucionou, Por que eu trouxe essa palavra de revolução, Então, como eu falei anteriormente, ela é uma licença mais leve, Então, como eu falei ali que ela não pode captar dinheiro no mercado, isso traz, na visão do Banco Central, menos risco sistêmico para o nosso sistema financeiro como um todo, tá? Então, se eu não tenho dinheiro de terceiros dentro da minha instituição e eu estou emprestando só o que é meu, o Banco Central aceita ter uma regulação um pouquinho mais leve, Eu tenho menos regras para seguir, eu vou ter menos obrigações aqui e prestações de conta junto ao Banco Central. Então, essa forma mais leve de existir, permitiu que mais players entrassem nesse mercado, Então, toda a evolução, toda a revolução, toda disrupção de soluções, acontece quando você tem participantes que podem testar, que podem validar, Antigamente a gente tinha só os bancões e as muito grandes empresas que montavam o seu próprio banco, criando novas soluções, Então eram poucos players nesse mercado, o que dificultava muito você ter uma grande inovação, É por isso que os bancos conseguiam cobrar uma mensalidade numa conta corrente, cobrar aquelas taxas super altas de TED, DOC, pela falta de concorrência. Então o Banco Central já está há bastante tempo nessa frente de levar mais diversificação para o mercado, para que no final o cliente tenha
o cliente final ali das operações tenha mais opções, né? E ele consiga, de fato, promover, né, essa concorrência e gerar melhores soluções mais adequadas para cada tipo de pessoa, para cada tipo de empresa, tá? E nessa revolução a gente pode citar dois principais fatores, né? Então, o primeiro seria que a SCD ela foi projetada, né, para ser uma empresa muito mais de prestação de serviço do que ser uma empresa de crédito de fato, né? O fato dela não poder captar dinheiro no mercado torna ela uma instituição financeira, quando você pensa numa operação de crédito muito grande, né, ela acaba sendo ineficiente, né, porque o grande trunfo do banco é fazer o spread bancário, né, captar de um lado mais barato e emprestar mais caro para ter essa receita. Então a SCD ela acaba virando um player intermediário, né, que ele vai formalizar um contrato de crédito e ele pode vender aqui para um veículo de securitização, que é onde de fato vai estar sendo financiado essa operação, né? A gente tem vários vídeos aqui falando sobre securitização, você pode consultar aqui no nosso canal também, tá? Então, a primeira linha de evolução aqui nessa causada pela SCD é a participação de players de infraestrutura de crédito, que é o caso aqui da Giro SCD, que é a nossa licença com o Banco Central, que a gente utiliza essa licença para que os nossos clientes possam formalizar contratos de crédito com os seus clientes finais, né? Então a gente atende diversos varejistas aqui que fazem operações de CDC e crédito pessoal e eles utilizam a nossa licença para que eles consigam formalizar, né? Deixar essa operação totalmente legalizada perante as leis brasileiras e perante o Banco Central, né? Logo após isso, né, pelo serviço de bancarização, a gente vende isso para o veículo de securitização onde está o capital do nosso cliente. Então, de fato, o capital para financiar a operação vai estar dentro aqui de uma securitizadora, de um FDIC, né? E a nossa SCD ela vai estar ali somente como um prestador de serviço para fazer esse crédito chegar lá. Então essa foi a primeira grande evolução. Então hoje as empresas não precisam ter a própria licença para conceder crédito, elas podem utilizar o serviço de bancarização para chegar nesse objetivo, tá? E a segunda linha de evolução que eu enxergo é que para as empresas que de fato querem ter a licença, então imagina um varejista maior, que ele quer ter uma conta bancária para o cliente, quer poder fazer todas as suas transações Pix na sua instituição financeira para reduzir custos, quer emitir um cartão de crédito, enfim, ele quer realmente fazer mais coisas e ser banco. Então, essa licença de SCD permite que essa empresa dê o primeiro passo, né? Sem um investimento tão alto, sem uma responsabilidade tão grande, né? Que seria ele montar uma financeira de fato. Então isso permitiu que diversas empresas do mercado, né, tivessem essa possibilidade de pisar ali e testar, não que seja super fácil você montar uma SCD, também é complicado, mas é muito mais simples do que essas licenças maiores, né? Então isso permitiu também que empresas que queriam entrar e competir de fato com os grandes bancos, né, que têm capital próprio dentro do seu ecossistema, tivessem esse acesso, né, e conseguissem dar esse primeiro passo. A gente já vê agora uma segunda fase, né? Então muitas empresas que começaram com uma SCD, ela pode entrar com um pedido no Banco Central e se transformar numa SCFI, né? Que daí é uma empresa que pode captar recursos no mercado, né? Então ela é uma licença mais robusta, né? Então isso mostra que foi muito importante ter esse primeiro passo. Então tem muitos que estão virando financeira que provavelmente não seriam financeira se não tivesse essa possibilidade de começar um pouquinho menor, tá? Bom, sobre a SCD é isso que a gente tem para trazer para vocês, né? Eu acho que as principais frentes onde a SCD ajudou ao mercado se desenvolver, né? E se você estiver buscando criar uma operação de crédito e precisar de um bancarizador, né, a gente pode conversar, entender um pouquinho mais o seu ecossistema, entender como que você pretende financiar aí o seu ecossistema, né? E aí a gente pode tentar ajudar a você bancarizar também o seu negócio.